papel social e de transformação social, tendo em vista um mundo mais justo, menos desigual, mais humano, mais amoroso. Então, é esse ocupar da universidade pública que nós tanto estimamos e que por ele, para ele e com ele, nós transformamos todos os dias da nossa vida. E em falar transformar os dias da nossa vida, eu devo dizer que eu estou com as pernas trêmulas, porque é um evento que vem sendo preparado há vários meses. É um evento de abrangência local, regional, nacional e internacional. Também é um evento que nos toca pela sua preciosidade das interlocuções tecidas no seu interior. Estava ali à espera do café, no corredor, eu e o Gilmar ainda falamos assim, nossa, se a gente não tomar um café agora, a gente vai tombar para o lado, né? E aí me encontrei com a Daniela e com a Carminha, e falávamos que precisamos incentivar o atravessar das ruas pela Unicamp. Acho que o mesmo movimento de ir e vir que a Faculdade de Educação com a Faculdade de Ciências Médicas tem demonstrado nesse evento, que seja um inspirador para atravessarmos mais a rua de mãos dadas, tomarmos mais café junto, porque a luta, quando é solidária e coletiva, é uma luta menos angustiante, é uma luta utópica e é uma luta pela qual nós engrossamos as fileiras, que é uma luta onde ninguém é mais do que ninguém, ninguém é menos do que ninguém, porque nós temos projetos societários e causas humanitárias muito fortes que nos entrelaçam a todos e todas. Também gostaria de, não me alongando muito nesse prelúdio, de parabenizar a FCM pelo mestrado profissional, porque nós da Faculdade de Educação estamos nesse semestre em pleno processo de seleção para o mestrado profissional em educação. Então, nós queremos, assim, de pé, aplaudir a coragem da iniciativa da FCM em encampar uma causa coletiva, solidária e humanitária, que é uma formação nos quadros de um mestrado profissional. A vocês, então, toda a referência e o respeito da Faculdade de Educação. E se sintam convidados a ir nos ensinar. Sem mais delongas, eu gostaria de anunciar a dinâmica da mesa. Nós teremos um tempo de fala em torno de 20 minutos para cada convidado. Entendemos que é um tempo reduzido, mas o escopo da programação e da burocracia nos empurra para aquele movimento do amigo do tempo passar com a plaquinha avisando dos minutos restantes. Ele já está de olho. Ele ficou feliz porque ele chegou para a gente e falou assim, professora, olha, eu vou fazer o papel chato de ficar controlando o tempo. Aí, como professora, em incansável processo de formação, falei assim para ele, o que você acha de transformar, de ressignificar esse estigma como o amigo do tempo? Né? Então, o Eduardo topou essa ressignificação político-pedagógica, né, que acho que a educação tem que ser como Paulo Freire dizia e vivia, educação é a prática da liberdade. Educação não se pode dar descolada da amorosidade, do diálogo, da criticidade, da praxis, do abraço, e também do conflito e das contradições que tanto nos marcam a existência, desse conjunto epistemológico que nós vamos nos formando e transformando a cada fragmento de vida. E mais ainda, a educação, assim como a saúde, no bojo das políticas públicas,
que refletem as concepções de Estado que as concebem, não pode se dar também descolada da segurança pública, da previdência, dos direitos trabalhistas, da reforma agrária. Não pode se dar. É nesse bojo das políticas públicas, então, que nós temos a obrigação civil, política, como se fosse uma desobediência civil, a encampar essas causas, sobretudo da educação e da saúde, como bandeiras da nossa vida, da nossa militância, da nossa luta. Então, nós vamos ter, eu devo já ter estourado, né, os 20 minutos de fala inicial para cada um das pedrinhas de mosaico que estão formando o coletivo dessa mesa na tarde de hoje. Em seguida, nós abriremos para o debate, para uma troca com a plateia, com a plenária, e esperamos terminar todo essa combinação, esse coquetel Molotov tão bom, por volta de 16h30. Então, nós contamos com a colaboração, com a paciência e, sobretudo, com as contribuições advindas desse encontro, um encontro único. Então, eu gostaria, inicialmente, de convidar para a sua apresentação a professora, doutora... É professora? A Verinha. Então, eu vou convidar a Verinha. Coisa mais boa ter rompido, quebrado os protocolos todos. Eu vou convidar a Verinha, assim, com muita alegria. Estou emocionada, porque vocês assistiram um pouco das divulgações que o grupo que organizou o evento fez? Gente, eu não perdi nenhum. E eles fizeram um vídeo de divulgação com algumas fotos e um grupo aqui da Unicamp com bateria, e tinha a fala do Gilmar, tinha alguns outros fragmentos, e lá, mais para o finalzinho, estava a Verinha, né? E eu fiquei pensando assim, nossa, eu gosto muito de poesia, até praxis, depois um pouco mais para frente eu vou falar praxis etimologicamente vem de poesis, que é criação. Então, quando a Verinha se debruça naquele gesto de sensibilidade intensa, forte, assim, que pulsa num corpo de mulher, e aí a questão do gênero faz toda a diferença. E eu fiquei assim, nossa, contando os dias para esse momento chegar. Então, Verinha, com uma alegria vibrante, poética, que eu vou passar a palavra a você sem muitas delongas. Ok. E aí eu vou pedir, eu venho do Ceará, embora eu tenha nascido no Rio Grande do Norte. De qualquer jeito, eu sou nordestina. E nordestina é muito agoniado para ficar sentada atrás de uma mesa. Vocês se incomodam se eu me levantar? Então, pronto. Aí, Eduardo, com muita amorosidade, você vai me dizendo aí do tempo. Deixa eu ver como é que eu desço aqui. Eu vou te... então, ela fala do vídeo e, assim, primeiro eu queria dizer como eu estou encantada de como essa programação foi montada hoje. Como é que a gente, em tão pouco tempo, vai juntando tantas coisas. Porque veio a fala da Vívia, que é uma amiga querida e companheira de lutas, né? E aí se misturou com a história da saúde da família, né? Das lutas. Eu me lembrei da tese da Beth Smack, que foi sobre essa história de participação em Campinas, e que eu li quando ela foi da minha banca de doutorado. Ela não está aqui, mas eu queria homenageá-la aqui. E lá naquele vídeo que a Nima falou, tem esse trechinho aqui que está nessa apresentação, que ele diz assim, que quando se mistura a sabedoria popular com
o saber acadêmico, aí a prosa é misturada, o linguajar é meio louco, pois tem papo de caboclo, conversa de doutorada, riso, canto e balada, repente feito de rima, receita de medicina e remédio popular. E essa é uma mistura muito arretada. Pode passar. Então, eu falo desse lugar, de um lugar que faz essa misturança. Pode passar aí. Que é o Espaço Ecobé, que essas imagens que vocês estão vendo. Pode passar, Carminha. Travou, foi? Que é um espaço que a gente construiu lá na Universidade Estadual do Ceará, num curso de permacultura e educação popular, e que é um espaço, foi uma ocupação do movimento popular a partir da ANEPS, dentro da universidade. Então, a gente diz que a gente fez a extensão comunitária, porque não foi nem a universidade que foi a comunidade, né, levar coisas, nem aprender coisas. Foi a comunidade que veio para dentro da universidade e disse, eu também sei coisas que são possíveis. E aí eu queria começar, porque nos disseram que a gente ia falar a partir dessa ideia de cidadania. E aí eu estando aqui com o MST nessa roda, aí a gente pensa assim, que na realidade a gente precisa pensar que não é só cidadania, né? Esse termo, eu não sei ainda qual é o termo, porque tem os que estão na floresta, mas tem os que estão na beira do rio, então não sei qual é o termo que a gente vai encontrar para dizer disso que o Paulo Freire dizia, que era os indivíduos, os sujeitos, os atores e as atrizes, podendo gozar dos seus direitos civis e políticos, né? E que não é uma coisa individual, que é uma coisa coletiva, que é uma construção coletiva, né? E aí ele também dizia isso que a Neima começou a nos dizer, que educação e política, eles vão nesse sentido da gente ser capaz de assumir para si o comando dos seus processos de existência liberta e progressista. E aí eu me lembrei de um poeminha de um poeta lá de Moçambique, que ele dizia assim, né? Na mesma barca nos encontramos. Todos decidem, vamos lutar. Lutar para quê? Para dar vazão ao ódio antigo ou para ganharmos a liberdade e termos para nós o que queremos, o que lutamos? Todos vamos lutar. Na mesma barca nos encontramos. Quem há de ser o timoneiro? Quem há de ser o timoneiro? Pode passar aí. E aí eu fico pensando, teremos que ter um timoneiro? Ou teremos que pensar, como hoje de manhã nos disseram, que é preciso que a gente pense, talvez, as formas coletivas como os índios já fazem há muito tempo, de caminhar as canoas de rio abaixo, ou de mar adentro, com vários conduzindo esse timão, né? E aí, assim, o Paulo Freire nos fala de conjugar o verbo esperançar. E eu estou muito feliz, desde ontem, que eu cheguei ontem, de ver um grupo de pessoas mais jovens, alguns mais jovens, outros que já vivem há mais tempo, mas que decidem que é possível a gente esperançar. E o Paulo Freire nos dizia, naquele poema Canção Óbvia, que esperançar não é esperar na pura espera, né? Que nesse verbo tem ação, né? Porque esperançar é a gente caminhar rumo ao inédito viável, mesmo sabendo que nós temos um horizonte que talvez agora pareça mais distante do que antes, mas que nós nos percebamos capazes de dar os passos, né, que nos movem, como já dizia o Galeano, né, rumo a ele, mesmo sabendo que cada passo que a gente dá, a gente se afasta, e que é preciso, como dizia o Paulo Freire, não apenas pensar, é preciso agir, pensar esse inédito viável e pensar o que é que nós podemos fazer. Então, hoje aqui, a gente está fazendo o que é possível, né? E daqui a gente vai preparar novos passos, novas táticas, para a gente continuar fazendo. Pode passar. Bom, aí o Ray Lima, ele tem um poema que acho que fala bem dessa necessidade. E ele diz assim: ainda esperamos, coitados, as chuvas no céu,
quando devemos fazer chover no chão de caos e ilusão, umedecer as pedras, fazê-las verter poesia, transformar em vida a energia do sol em desatino que hoje nos flagela e definha. Sobre a miséria a ação, o desenlace sem queda, a inteligência carcomida pela força da moeda será o túmulo dos canibais de consciência. Acho que nós estamos hoje aqui fazendo isso e pensando que nossos territórios, os movimentos de onde a gente vem, ou os movimentos que a gente faz, eles estão nesse processo o tempo todo de se desterritorializar e de se reterritorializar para que a gente possa reconfigurar as possibilidades que a gente tem de seguir transformando. Pode passar aí. E aí, eu trago muito as coisas dos poetas, né? E tem hora que eu começo até a me misturar com eles, mas tem um músico lá do Ceará que ele diz assim: tu me ensinas que eu te ensino o caminho, no caminho, com tuas pernas, minhas pernas andam mais. Cirandê, cirandá, nessa roda eu também quero entrar. Cirandê, cirandá, para e passo nos teus braços rodar. Então, assim, acho que o bom mesmo era a gente fazer agora uma ciranda, mas aí, senão a gente desarruma muito o negócio. Mas a gente pode fazer depois, lá na tenda Paulo Freire. Lá fora a gente vai fazer, viu? E aí vamos cantar ela. Mas o Ray Lima, ele nos diz assim: nossa história é tão antiga, se eu for contar, você duvida. Desde os tempos de Zumbi, Balaios e Cariris, nosso povo passa fome, sem terra, casa sem nome, nascemos nesse país. De feliz a esperançoso, o trabalhador rural, dando povas de coragem, fé e organização, arrebentou cadeados, ocupou os descampados de litoral, cerrado, sertão, de litoral, cerrado. Cadê as palmas? De litoral, cerrado, sertão. Nossa história é tão antiga, se eu for contar, você duvida. Desde os tempos de Zumbi, Balaios e Cariris, nosso povo passa fome, sem terra, casa sem nome, nascemos nesse país. Vamos passar, a gente só pode cantar, porque é para ficar com gosto e quero mais. E aí, acho que a gente está aqui falando dessas possibilidades a partir da educação popular, pensando nisso, que a gente estamos num espaço acadêmico, mas a gente está aqui ousando dizer que nós não estamos trazendo a teoria para dela pensar a prática, nós estamos abstraindo dessa caminhada com os movimentos, dessa caminhada com as lutas, seja nos serviços, seja na academia, para a gente dizer que a gente pode olhar criticamente sobre essa realidade, problematizá-la e construir coletivamente os atos de superação. E aí isso para a gente é pensar sobre a perspectiva popular, que não está naquela lógica de mercado que tanto se falou hoje de manhã. E a gente fala, e aqui tem vários outros companheiros e companheiras que são dessa caminhada, de um lugar que é a ANEPS, que é a Articulação Nacional de Movimentos e Práticas de Educação Popular, onde a gente vem construindo essas possibilidades de lidar com movimentos muito diversos, os de âmbito nacional, como o MST, como o Movimento das Mulheres Camponesas, do campo, da cidade, mas também com práticas que não são nem movimentos. Aquela prática da parteira da comunidade quilombola lá de Sergipe, aquela prática da rezadeira lá de Sergipe, do pajé, né? Então, assim, e dessa possibilidade que a gente possa buscar as histórias de luta e resistência desses caminhantes, para, a partir dela, a gente discutir que potências nós temos. Que potências nós temos para fazer frente a todo esse movimento do capital, todo esse movimento da globalização excludente,
que a gente tem aí, Vivian nos traz, hoje, a partir de toda a sua experiência ancestral, essas possibilidades. Pode passar aí, que o meu amigo do tempo já disse que já só tem 10 minutos. Então, por exemplo, uma experiência que a gente tem, que junta os estados do Rio Grande do Norte e do Ceará, não vem da saúde, mas vem da arte. Vem de uma ideia do escambo popular livre de rua e da cenopoesia, que seria essa possibilidade da gente dizer que arte não está desarticulada das lutas, que arte não é... Nós podemos pensar a arte para além da sociedade do espetáculo, que nós podemos discutir que não é a espetacularização da arte é mais uma forma do mercado nos fazer consumir coisas, né? E aí, que várias vozes a gente pode dizer. Então, essa experiência do movimento escambo é uma experiência que não chegou nos grandes centros, mas que está nas pequenas cidades, nos assentamentos rurais do Rio Grande do Norte, do Ceará, e a gente vem reexistindo há mais de 20 anos, sem nenhuma estrutura organizacional burocrática, muito parecido com a nossa experiência da ANEPS. Pode passar aí um pouquinho. Aqui é um pouco do nosso espaço, que foi construído coletivamente por mais de 70 pessoas, gente dos movimentos, gente da academia, na perspectiva permacultural, e que hoje a gente trabalha também com formação dentro da universidade, mas a partir da educação popular. Pode passar. E aí, lá a gente diz assim, que o princípio é o princípio da escuta e do cuidado. E aí, muita gente aqui, eu sei que conhece aquela musiquinha que a gente canta pelo Brasil afora. Escuta, escuta. Vamos ver se vocês sabem. Passar. Não dá para a gente, é só uns pitaquinhos para vocês irem querendo ficar com vontade de ir para o Ceará. E aí, esse espaço, eu fiz aqui uma proeza de dialogar com um repentista lá do Ceará, que ele diz assim: tudo que vive e respira requer cuidado e atenção. Amar e cuidar da vida é nossa grande missão. Cumprindo esse mistério, o espaço Ecobé é fruto de muitas mãos. Nascido dos movimentos que existem na cidade, tecido por muitas mãos que têm a boa vontade, de forma bem voluntária, a extensão comunitária dentro da universidade. Aí eu disse, Ecobé quer dizer vida, muita vida nele há. Lá tem saber acadêmico e também o popular. E nenhum saber é maior, porque nenhum é menor para a gente dialogar. O Ecobé se constrói pela luta popular, partindo do pressuposto que situações de opressão exigem superação, e os sujeitos oprimidos têm que problematizar. A problematização, em Paulo Freire ancorada, foi nossa ação coletiva, nosso ponto de partida, nossa ação-reflexão, buscando emancipação, um norte nessa jornada. Nesse espaço coletivo, já estão se... Eu não sei nem o que está ali. Nosso agir é solidário, cooperar, não competir. Sob a ótica do cuidado, tudo bem dialogado e o coletivo a gerir, porque a gente tem um coletivo que gere o espaço. E aqui se vive com arte a transposição metafórica, a superação em atos já começa a efetivar o inédito viável, nossa vida realçada na experiência popular. No Ecobé nós fazemos extensão comunitária, diálogo intercultural, linguagens de resistência que partem das problemáticas, vozes de emancipação, e então a gente entende que é uma educação libertária. Para vocês, e aí assim, a gente pensa que um caminho que nós no Ecobé fazemos desse jeito, misturando arte, cuidado, mas em outros lugares se faz de outro, e é dessa polifonia que vem a possibilidade da gente fazer as mudanças. E aí é um saber que se faz na luta popular, que se alimenta do cotidiano, da luta pela justiça social e pela humanidade dos sujeitos. E isso é o que vai renovando as possibilidades de relações, né? Porque inédito viável é sabedoria popular misturada com conversa do doutor. Pode passar aí.
Tem umas fotinhas aí. Pode passar, que a gente já falou disso. Então, o Ecobé, mas também essas possibilidades que a gente vai construindo aqui, elas trazem para a gente saber que o Ecobé não... Estou terminando. Saber que o Ecobé não resolve tudo, como o Fórum de Saúde Coletiva não resolve tudo. Mas é na consciência dessas nossas incompletudes que vem a nossa força, que vem essa possibilidade da gente promover a ação solidária, despertando potência de ser no mundo. Né? Como nos dizia Paulo Freire, de sujeitos e sujeitas, ou de atores e atrizes, que vão se formando com os outros, né? Pode passar. E aí, para fechar, e a gente poder continuar dialogando com a fala dos outros, tem um outro poeta lá do Ceará, que chama Elias José da Silva, e a gente, numas brincadeiras lá, a gente transformou o poema dele numa música que eu queria convidar vocês para a gente cantar, que diz assim: chega de só pensar, está na hora de agir, chega de só chorar, está na hora de sorrir, chega de só lutar, está na hora de conquistar, chega de silêncio, está na hora de gritar, cidadania já, cidadania já. Vamos ver se a gente canta junto? Chega de só pensar, tá na... Vamos levantar. Chega, se a gente levantar é melhor, viu? Sentada a gente não vai para frente, não. Chega de só... Tem que respirar fundo, mas é disso que nós precisamos cada vez mais. Nós não somos poucos, nós somos muitos, não somos sozinhos nessa multidão. Né? Tem que respirar fundo, porque depois dessa cidadania já, dessa aula de poesia, de vida que pulsa... Gilmar, sua missão vai ser um pouco, né, vim depois da Verinha, né? Já viu tudo? Mas você vai dar conta. Bom, então agora nós vamos passar para o Gilmar. Gilmar Mauro, Gilmarzinho, como é que devo me reportar? Gilmar Mauro, então. Com a palavra, Gilmar Mauro. Boa tarde, companheiros e companheiras. É um prazer imenso compartilhar essa mesa com a professora Verinha, Nima, professor que está nos vendo pelo vídeo, todos, o professor Pedro, né? Todos e todas. Eu estava dizendo para a Nima antes que eu estava meio... eu fui convidado para o tema da saúde. O pior é que está em Caruaru amanhã, um curso pós-graduação em saúde também. Então, eu não sabia muito o que dizer. Mas vou dizer o que nós aprendemos, evidentemente, né? E o que me fez vir, entre outras coisas, e a possibilidade, inclusive, de aprender e de compartilhar essa bela mesa e ouvir a poetisa, a professora Verinha, com todo o conteúdo político, de dizer que nós precisamos aproximar o campo do campus, porque, às vezes, também, assim como você disse, Nima, vocês não atravessam a rua aqui, às vezes nós não ultrapassamos também esse tipo de barreiras. E há quem vá para o campo achando que lá tem um monte de ignorantes e que precisa ser ensinado. E lá tem conhecimento. Há quem vá para o campo com uma visão
romântica, achando que é tudo bonitinho, a coisa mais lindinha do mundo. E lá tem um monte de problemas. Afinal de contas, somos movimento de massas de gente, não movimento de anjos. E como movimento de gente, vai ter um monte de problemas. E há quem vá para o campo numa perspectiva de interação, de uma interação dialética. E essa que nós queremos. Nós queremos receber os conhecimentos que vocês possam levar e queremos também apresentar os conhecimentos que lá existem e interagir dialeticamente. Essa é a razão de ter vindo aqui. Desta forma, muito brevemente, com enunciados, porque 20 minutos é um tempo bastante curto para fazer a reflexão com vocês. Primeiro, nós vivemos uma grave crise, que alguns dizem que é uma crise sistêmica, outros chamam de crise estrutural, outros chamam de crise civilizatória e assim por diante. Independentemente do adjetivo, a verdade é que vivemos uma grave crise econômica, política, social, ambiental, enfim, uma crise de valores, inclusive humanos, no mundo inteiro e não só no Brasil. E essa crise, evidentemente, que provoca impactos. Se as crises, por um lado, abrem janelas, pois as contradições da ordem se tornam mais evidentes, mas não há nenhuma segurança de que nós avançaremos, porque em crises econômicas graves, a humanidade resolveu com guerras, com fascismo, com nazismo e assim por diante. Então é um tempo aberto, é um tempo que precisa ser disputado. Há mudanças profundas na ordem, no sistema do capital, embora a sua essência continue igual. Qual a essência do capitalismo? Produzir lucro, independentemente de qualquer coisa, e transformar tudo e todos em mercadoria. O que não é mercadoria hoje vai ser amanhã. O alimento, a água, a saúde, o descanso, o sossego, um rio bonito que os românticos poderiam levar a namorada ou namorado, o capitalista vai ver a possibilidade de construir um resort naquilo e transformar em mercadoria para a produção de lucro. E essa crise, alguns dizem, pode ser chamada uma crise de superacumulação do capital, onde algumas empresas no mundo concentram tanta riqueza e renda que, evidentemente, uma parte da humanidade não tem e não terá mais espaço nessa ordem, nesse sistema. Mas, mais que isso, ela provocou mudanças na estrutura organizativa, inclusive da produção, que eu não vou entrar agora, mas mudanças no mundo do trabalho, novos setores, novas categorias, novas empresas. Para dar 2 exemplos, a maior empresa de táxis do mundo não tem nenhum carro. É a Uber, é um aplicativo. A maior empresa de hotéis do mundo não tem um hotel físico. É um aplicativo e assim por diante. Você não sabe nem quem é o dono de determinado grupo, porque é um fundo de pensão de não sei aonde, etc, etc, etc. Há mudanças profundas e essas mudanças se refletem no conjunto da classe trabalhadora também. Uma parte muito pequena integrada e a grande maioria precarizada, extremamente precarizada e trabalhando por produtividade no mundo inteiro e sem direitos sociais. O estado de bem-estar social tinha um salário direto que você recebia e uma espécie de salário indireto que o Estado garantia recursos para a educação, para a saúde, para a segurança, etc, etc. No mundo inteiro, isso está sendo destruído porque a volúpia do capital é, além de se apropriar da mais-valia direta da exploração, é se apropriar da mais-valia social produzida por toda a sociedade. Vou dar um exemplo do nosso
arrecadação. 1,5 trilhão, mais de 1,5 trilhão são arrecadados em impostos no Brasil. 47% desses recursos são apropriados entre juros e serviços da dívida, e o restante é distribuído entre todas as áreas. Por isso que se congela por 20 anos investimentos sociais, é para garantir que o capital financeiro continue ganhando e lasque-se o povo. A crise é jogada para cima da população do planeta inteiro. Antes, os países da periferia, mas hoje atinge o centro também, né? E as mudanças estão ocorrendo. Por exemplo, reformas previdenciárias ocorreram já em 61 países do mundo. Não é uma particularidade brasileira. Bom, o que eu queria dizer com isso, e esse não é o tema que eu quero desenvolver, é que o impacto disso sobre as formas organizativas da classe trabalhadora é muito grande. Nós somos fruto de um tempo histórico em que o desenvolvimento do capitalismo permitia ganhos para a classe trabalhadora. E nós adentramos a um tempo histórico em que o desenvolvimento do capitalismo, além de não significar mais ganhos para a classe trabalhadora, está produzindo retrocessos históricos para a classe trabalhadora no mundo todo. E as nossas organizações são organizações defensivas, incapazes de fazer uma luta ofensiva contra a ordem do capital. Isso significa que nós não prestamos ou tenhamos que jogar essas organizações na lata do lixo? Não. É o que melhor a gente tem e o que melhor nós conseguimos produzir para não cair num idealismo liquidacionista. Nada serve, nada presta, então agora vamos para o novo. O que eu quero chamar a atenção é que é preciso construir novas formas organizativas que dialoguem com amplos setores da classe trabalhadora, que busquem organizar, porque é a única alternativa de enfrentarmos, em termos de país e internacionalmente, a ordem do capital e preparar as condições para superar isso. Evidentemente que nós temos um monte de problemas metodológicos que precisamos corrigir. Muitas organizações, inclusive, se auto-atribuem o rótulo de vanguarda e brigam com outras organizações por pequenas coisas, ou têm verdades absolutas e já não querem dialogar com ninguém. Uma organização que comemora a derrota de outra organização é, no mínimo, contra-revolucionária, porque não há como fazer um processo de enfrentamento com meia dúzia de pessoas se nós não fizermos um amplo debate com as classes trabalhadoras que normalmente estão alijadas até dos processos organizativos. Às vezes nós queremos ir para o meio do povo, fazer uma análise de conjuntura que todo mundo concorde com a gente, quem não concordar é pelego, né? E num dia convencer todo mundo, sabendo que todo dia são bombardeados pelos meios de comunicação. Às vezes a gente separa, e aqui vem um tema de gancho com o debate de vocês, separa a nossa luta corporativa da categoria, a luta econômica, do resto da luta política. E isso é um erro histórico. Não dá para separar a luta econômico-corporativa por salário, por terra, da luta política. Porque o sujeito da luta econômica, se politizado, se formado, pode ser o sujeito político da luta política. Aliás, vocês da educação nos ajudam muito a superar a ignorância em relação às letras, aos textos. É preciso nós todos, não só da educação, da saúde, etc., fazermos um enorme esforço para superar a ignorância política. Porque só superando a ignorância política nós vamos transformar o sujeito da luta econômica num sujeito político, sujeito da sua própria história e poder mudar esse país. Mas é preciso ir além, não dá para separar a teoria da prática. Isso que eu falei no começo, alguém que tem a teoria, que elabora o projeto e outros que fazem, ou alguém que estuda e outro que aplica. A ideia de praxis é a ideia da prática refletida permanentemente. Mas é preciso ir além, é preciso fazer planejamentos de médio e longo prazo, aliás, aprender com os próprios capitalistas que conseguem fazer planos de 20 anos. Na esquerda e nas organizações populares, nós fazemos planos de 1 mês, 2 meses, 3 meses, e alguém por WhatsApp ainda desmancha o plano. Ou seja,
O que nós queremos daqui a 5 anos? Onde nós queremos estar? Que tipo de gente nós queremos formar? Que tipo de iniciativas nós precisamos ter para formar numa perspectiva de mudar a correlação de forças? Mais que isso, nós não podemos separar o presente do futuro. A agricultura nos ensina uma coisa muito clara. Se você quiser colher abacate, tem que plantar abacateiro. Não tem como plantar limão querendo colher abacate. Ou seja, e há quem separe o presente do futuro. Lá na frente a gente vai resolver os problemas do machismo, não sei o quê, numa sociedade socialista, aí não vai ter problema nenhum, as diferenças acabam. Não é verdade. Se nós não plantarmos aqui e agora, porque a forma forma também, não só o conteúdo, a forma como nos organizamos ajuda a formar. Se nós não plantarmos aqui e agora os valores dessa sociedade que a gente quer construir, ela não virá por acaso ou por um milagre. Portanto, se nós quisermos uma sociedade solidária, é preciso plantar solidariedade aqui e agora entre nós. Se nós quisermos uma sociedade onde homens e mulheres tenham verdadeiramente igualdade, é preciso criar as condições aqui e agora, no seio das nossas próprias organizações e dentro das nossas próprias casas, para que essa igualdade de fato ocorra. Se nós quisermos superar toda a opressão de raça, gênero, etc., é preciso mudar comportamentos aqui e agora, e fazer a diferença aqui e agora. Se nós quisermos uma sociedade onde a juventude tenha protagonismo, ou nós abrimos espaços aqui e agora, ou não terá protagonismo. Ou seja, é aqui que nós plantamos aquilo que nós almejamos colher no futuro. Por isso, é preciso pensar em formas, em âmbito nacional, em âmbito internacional, que nos articulem para enfrentar essa sociedade doente, mas é preciso ter muita paciência e perseverança. Um minuto, quando eu vinha para cá, o rádio do carro é tão ruim que não pega nada, mas de repente entrou numa emissora e eu vi o depoimento de uma menina a um programa de um pastor, não sei de que igreja. Mas eu fiquei refletindo sobre, vou escutar. Ela disse que foi violentada por alguém familiar, que o pai batia, etc., que em determinado momento queria matá-los. E contou toda a história, bem triste, mas de repente achou na igreja a alternativa. O Espírito Santo, segundo ela, ajudou a resolver aqueles problemas. Depois dessa fala, claro, veio a propaganda do dízimo, aquelas coisas que nós conhecemos. Mas o que me chamou a atenção é o seguinte: é que nós vivemos uma sociedade cada vez mais individualista e o processo de coisificação do ser humano é brutal. Uma sociedade enferma, doente, estressada, etc. E eu fico imaginando por que as igrejas lotam hoje. E é fácil a explicação, porque a consulta de um psicanalista custa 350, 400, 500 reais. E é muito difícil alguém do povo ir para uma consulta. Lá na igreja ele dá 20 reais e, de alguma forma, tem um espaço onde é mais ou menos ouvido, onde todo mundo fala dos mesmos problemas e assim por diante. E me chamou a atenção que nós, na esquerda, às vezes nos fechamos. Quem já não brigou com um familiar num grupo de zap por causa do golpe ou de algumas coisas? Esses dias eu, com o fígado doendo com a minha família, com o tal do Bolsonaro, e a minha filha, 19 anos, me diz: papai, qual é o tipo de informação que eles recebem? Você tem acesso a um monte de reuniões, um monte de coisas que te dá outro tipo de informação, mas a maioria dos seus familiares recebe as informações que os grandes meios de comunicação colocam. Ponto, acabou. Me deu uma aula. E aí eu acho que, do ponto de vista didático-pedagógico, como chegar a milhões de pessoas, como trabalhar numa perspectiva de educação popular, novas linguagens através da
das diferentes formas de arte, porque o formato de como nós fazemos o ato, até nós mesmos não aguentamos mais. Um carro de som, 10 brigando para falar lá em cima e o resto embaixo não está nem ouvindo aquilo que está sendo dito lá. Então é preciso modificar, é preciso inovar, não jogar na lata do lixo, não estou falando para nós pararmos, mas é preciso criar novas formas, novas metodologias que nos levem a superar esse tempo histórico. Evidentemente que nós temos que ter muita paciência. Assim como temos com nossos filhos. Né? Eu falei da minha filha de 19 anos, mas já escovou os dentes? Já tomou banho? Já arrumou o quarto? Ano após ano, e com 19 ainda tem que... E o quarto? Quando é que você vai lavar? Então é um processo de paciência que nós temos que ter também entre nós com os amplos setores. Há diferenças entre nós, ideológicas, etc. Mas é um tempo de construirmos a unidade para enfrentar os retrocessos que estão postos. Eu quero ir concluindo dizendo o seguinte, para não dizer que não falei da reforma agrária, tem um tempinho ainda, vou dizer que a reforma agrária não é um capítulo do MST, é de vocês todos. A reforma agrária, nós vamos ter que discutir com a humanidade, com a sociedade, que tipo de uso nós queremos dar ao solo, à água e a todos os recursos naturais. Se é esse uso que o capital está dando, não precisa mais de reforma agrária, mas esse uso está destruindo a terra, a água e todos os recursos naturais do planeta. Nós temos que discutir com toda a sociedade que tipo de alimentação você quer comer. Porque se é o da gôndola de supermercados, está resolvido, não precisa mais reforma agrária também. Mas são alimentos altamente contaminados com agrotóxicos e cada vez mais reduzidos. 80% da alimentação do planeta são 5 produtos básicos. Na Idade Média, a população se alimentava com mais de 1.200 tipos de produtos diferentes. Que tipo de comida se quer comer? É discutir com o povo, com a humanidade. Comida é saúde. E o terceiro é que tipo de paradigmas tecnológicos nós queremos, tanto para a produção agrícola quanto para a produção em geral. Os paradigmas tecnológicos desenvolvidos são paradigmas que buscam a utilização intensiva de agroquímicos, muitos deles finitos, como é o caso do petróleo, etc., com uma quantidade imensa de agrotóxico, tratores imensos, grandes, etc., porque o interesse do capital é produzir e vender para acumular. E não está nem aí com preservação ambiental, se está despejando veneno de avião em cima de cidades por aí afora. Nós defendemos o paradigma da agroecologia. Não uma volta ao passado. Eu não defendo volta ao passado, eu trabalhei com junta de bois. Eu não quero isso. Eu brinco com a turma, você trabalhava o dia inteiro, pesado, chegava de noite e comia um cerro de comida. Eu brinco com a turma, dá um livro, o livro é uma arma sonífera para um cara que